Olá, tudo bem? O meu nome é Bruno Cássaro e hoje a gente continua aquele quadro que a gente vem fazendo aqui no canal do YouTube, que é o desafio do tarô. E no desafio de hoje, a pergunta é: a Sandra, que é uma consulente, quer saber se o boy, o crush que ela está se relacionando, realmente quer ficar com ela, né? Então ela faz a seguinte pergunta: quais seriam as intenções, né? O que ele pensa da Sandra, né? Então, o que o Ricardo quer com a Sandra? Essa é a pergunta. E aí a gente observa as seguintes cartas, né? O julgamento, a imperatriz, o carro, a morte, os amantes, o diabo e uma roda da fortuna. Que será que esse arranjo de cartas aqui no método Torre de Vênus quer dizer a respeito desta relação? Fica comigo que eu vou mostrar para você. Mas antes, já aproveita esse momento aqui para você se inscrever no canal, para você deixar o seu joinha e também para você compartilhar para aquele seu amigo que é meio metido a tirar tarô. Então, mostra esse vídeo para ele que eu tenho certeza que ele vai gostar muito. E se você já é um tarólogo experiente, contribui aqui embaixo também comentando o que você achou dessa minha interpretação. Então, vamos lá! Pessoal, nós escolhemos o método apertar o REC, começa essa patifaria, né? Agora estão batendo aqui na parede. Espero que não esteja chegando aí em vocês esse ruído de toque, toque, toque. Mas vamos voltar aqui para o nosso método. O método Torre de Vênus, ele tem 3 focos ou 3 ampliações de consciência aí, né? A gente analisa 3 estados. Quais são esses 3 estados? A mente, o estado emocional e também os desejos, né? Alguns profissionais, alguns professores ensinam que esse terceiro foco seria o sexo. Mas eu acho que uma relação vai muito mais além do que o sexo. E geralmente quando um consulente ele quer saber sobre o parceiro, ele não quer saber sobre se o parceiro transa bem ou não transa bem. É óbvio que tem algumas pessoas que querem saber nesse nível, mas isso não é tão relevante. O mais relevante para mim é quais são os objetivos dessa pessoa em conjunto com a pessoa que ela está se relacionando. Então eu dei uma adaptada aí, né, para que pudesse atender as minhas leituras. Então, na primeira linha da Torre de Vênus, a gente vê o que? A gente vê quais são as questões mentais de ambos, né? Como é que está a mente de ambos. Lembrando que sempre a gente vai analisar essa questão mental sempre com foco no conceito de olhar para o outro, de olhar para o parceiro. E aqui a gente vê muito claramente que do lado do Ricardo, nosso personagem aqui, nós temos uma carta da morte. Essa carta da morte no ambiente mental, ela sinaliza que esse Ricardo ele está saindo de uma relação. Então ele finalizou um ciclo na vida dele, ou ele está passando por esse processo de conclusão, né? E isso ainda é muito vigente, é muito identificado dentro do contexto do campo mental dele. Então essa relação que terminou, provavelmente foi uma relação que teve um término com bastante desgaste, com bastante um processo muito cansativo para o Ricardo, né? Então, se você identificou que essa carta da morte, ela representa que o Ricardo está saindo de uma relação recente, você acertou, é isso mesmo, tá? Então, aqui no aspecto mental, a gente vê o Ricardo querendo promover mudanças, talvez até mesmo querendo esquecer o passado, né? Bom, vamos lá, seguindo aqui. Do lado da nossa amiga Sandra, a gente vê o julgamento. O julgamento, ele mostra que o consulente ele está com foco, ele está buscando uma nova etapa na sua vida. Então essa carta do julgamento aqui nesse âmbito mental fala exatamente que a Sandra, ela deseja, né, ela tem esse anseio, essa estratégia de um novo relacionamento. Então ela está com foco nisso dentro do plano mental dela. Ela quer uma relação ela quer evoluir essa relação que já está existindo com o nosso amigo Ricardo.
Quando a gente olha a parte emocional, a gente vê do lado do Ricardo a carta dos amantes. E aqui, gente, eu vi bastante coisa, viu? Teve gente que falou que era porque o Ricardo tá confuso, teve gente que falou que era porque o Ricardo é uma pessoa que tem um amor puro, né? Então, assim, tem várias formas de você olhar para esses enamorados aqui, né? Que ele estava vivendo um triângulo amoroso, então assim, teve muita gente que colocou dessa forma, né? Aqui, na verdade, esses amantes, no plano da parte emocional, no plano do amor, ele vai falar a respeito de um amor puro e verdadeiro. Então isso aqui mostra para essa relação que está começando que o Ricardo, sim, ele está interessado verdadeiramente na Sandra. Então, quando a gente olha para essa carta, ela não representa confusão, ela não representa dúvida, ela representa esse amor puro e verdadeiro. Esse enamorados aqui, ele poderia representar uma dúvida, uma confusão mental, se ele estivesse no plano mental. Ele não está, ele está no plano do coração, no plano do amor. Então, no plano do amor, os amantes mostram uma boa parceria, um relacionamento adequado, mostra que a pessoa está disposta a se entregar verdadeiramente a esse amor, né? E aí, a gente vai aqui para o lado da Sandra, olhando que tem uma imperatriz, né? E a imperatriz, no plano do amor, ela é otimista, né? Então ela tá, assim, super vislumbrada com esse novo relacionamento, ela tá otimista em relação aos sentimentos, ela tá se sentindo muito bem. O Ricardo, de certa forma, esse convívio, essa convivência com ela, traz para ela muitos bons sentimentos. Ela está muito aberta para se relacionar com ele. Bom, agora vamos olhar o desejo, né? Lembra que eu mudei essa casa, ela não chama sexo, ela chama desejo. E ela indica o quê? Quais são as intenções do consulente e quais são as intenções do parceiro em relação um ao outro, né? E a gente vê o carro mostrando que a Sandra quer avançar nessa relação, ela quer evoluir, ela quer ir ao encontro de ter uma relação, de construir algo com essa personagem Ricardo. Observa que a gente sempre tem que fazer uma correlação dos planos, né? Então faz sentido o carro aqui tá falando de avançar na relação, de construir algo, de evoluir, porque a gente tem um julgamento no pensamento e a gente tem também uma imperatriz no coração. Se a gente tivesse cartas negativas nessas casas, esse carro aqui no desejo mostraria um afastamento. Por exemplo, se eu tivesse no amor um eremita, que não é uma carta que é de bom presságio para início de relacionamento, e uma torre na mente, por exemplo, seria um afastamento esse carro, e não uma evolução, uma busca, né, de continuidade dessa relação. E o Ricardo tem um diabo. Aí eu já ouvi em alguns grupos aí, o pessoal comentou também nessa postagem, que o Ricardo só queria transar com ela, que ele estava interessado só em fuque-fuque e bye-bye. Na verdade, gente, esta carta do diabo, na casa dos desejos, ela é muito bem-vinda. Por quê? Porque se ela tivesse no mental, mostraria que o Ricardo não está muito afim de ter paciência com essa garota, né? Se ela tivesse no amor, mostraria que ele só está interessado em suprir as suas paixões, os seus desejos, e ele só quer fuque-fuque mesmo. Mas aqui na Casa dos Desejos, mostra que o Ricardo tem uma atração sexual muito intensa pela consulente e que ele deseja alimentar os seus prazeres, né? Quando a gente olha para a Casa do Amor e a gente vê lá os enamorados, a gente fala, opa, ele não quer só transar. Ele quer alimentar os seus prazeres, alimentar o seu ego, o seu desejo, também indica que ele quer construir algo que alimente e que acolha esse amor que está descrito aqui nos amantes. E agora a gente vai fazer um prognóstico da relação, olhando para a carta central, que é a carta da Roda da Fortuna. Gente, aqui é muito importante a gente qualificar que essa carta da Roda da Fortuna, ela está trazendo um prognóstico de futuro para essa relação. Então é importante a gente ler essa carta da Roda da Fortuna sempre com um aspecto mais emocional e mais mental dentro do contexto da tiragem. Por quê? Porque isso vai condicionar como vai funcionar a dinâmica desse relacionamento. Essa carta aqui, ela não fala
a respeito se vai dar namoro, se não vai dar namoro, se vai construir uma relação, se não vai construir uma relação. O que diz isso é a combinação de todas as cartas junto com esta, tá? Então, a carta central, ela fala da dinâmica do relacionamento projetada para o futuro. Roda da Fortuna, a gente sabe que é uma carta complicada, né? É uma carta que tem aí um viés muito de altos e baixos, de inconstância. Então, a gente pode entender que esta relação vai ser uma relação onde haverá concessões e também haverá obrigações. Então, vai sempre ter essa necessidade de pagamento, de troca, né? Então, ora um vai ter que ceder, ora o outro e assim sucessivamente. E isso pode mostrar alguns conflitos, tá? Vamos entender aonde que a gente pode entender que tenha esses conflitos? A gente vai ter que pegar ali e remeter às áreas mentais. Então, na mente do Ricardo, ele está tentando se libertar de um relacionamento passado. Ele está vibrando uma carta da morte. Então existe uma necessidade, talvez, e uma rigidez tamanha dele em entrar nessa relação. Então, a gente pode observar que, apesar dele sentir e dele desejar, pode ser que ele não queira se envolver nesse momento por conta dessa carta da morte. Do lado da consulente, a gente vê um julgamento, e o julgamento junto com a imperatriz e com o carro, mostrando que a consulente está ansiosa e que ela quer sim que essa relação dê o próximo passo. Vejam bem, quando a gente tem uma mente que está querendo as coisas mais lentas, mais devagar, e uma mente que quer avançar, que quer evoluir, que quer trazer de forma positiva, né, um encontro, a gente pode ter um choque aí. Então, veja que a gente já começa a ter um desenho mais formatado dessa roda da fortuna. E essa roda da fortuna, dentro da casa central aqui, dentro do prognóstico de futuro do relacionamento, ela mostra que haverá talvez uma antecipação da consulente, por causa do julgamento e do carro, que vai fazer meio que uma forçação de barra com o nosso amigo aqui, e esse nosso amigo pode, se retrair, porque ele também vibra uma morte no pensamento. E os amantes ali também diz sobre cautela dentro da casa do amor, né? Bom, então a gente pode concluir que o prognóstico desse relacionamento é o quê? É positivo, né? A roda da fortuna indica isso, porém haverá aí muitos acertos, muitas arestas para serem aparadas, né? E muita discussão para que essa relação funcione. Vamos lembrar também que a roda da fortuna é um arcano que remete ao karma, remete à obrigatoriedade desta relação acontecer, mesmo que por pouco tempo. Então eu entendo que ambos irão se relacionar sim, eu entendo que haverá muitas arestas e uma necessidade tamanha de convívio e de equilíbrio, né, desta relação. E a gente observa também aqui nessa carta central, e no contexto todo, a resposta, né? O que o Ricardo quer com a Sandra. Então a gente pode dizer que o Ricardo ele tem a intenção de largar o relacionamento anterior ou de finalizar a situação do relacionamento anterior, buscando um novo relacionamento, porém ele é verdadeiro no que ele sente e também ele tem um desejo muito forte, muito intenso pela consulente. Então, numa expectativa de uma relação que está iniciando, a partir do pressuposto de que há um término recente também, a gente pode concluir que o Ricardo tem boas intenções com a consulente. Mas a consulente precisa tomar muito cuidado e ir com muita calma nesse sentido. Se a gente fosse apanhar um conselho para essa jogada, em termos da consulente, a gente poderia pegar um conselho para cada plano. Então, por exemplo, a gente poderia dar um conselho no plano mental dela, dizendo para ela se harmonizar, para ela se equilibrar, para ela tomar muito cuidado, né, com as decisões, para ela observar que há fechamentos importantes a serem feitos. No âmbito do coração, a gente pode falar para ela, olha, vai com mais cautela, seja mais controlada, não deixe transparecer tanto a intensidade dos teus sentimentos. No âmbito do desejo, a gente poderia falar para ela, olha, você precisa pensar mais com racionalidade, você está indo muito
colocando muito o carro nas frente dos bois. Então vamos com mais cautela, vamos com mais racionalidade. Ok? Então observem que a gente fez aqui um apanhado geral da situação, a gente analisou cada fragmento dessa situação, a gente aconselhou a consulente, né? E a gente trouxe ainda um prognóstico dessa relação. Qual seria o maior obstáculo, né, que esse casal poderia enfrentar? O maior obstáculo desse casal é achar que tudo tá lindo, maravilhoso e eles não se comunicarem adequadamente, né? Que a gente tira esse obstáculo da carta da Roda da Fortuna, olhando e observando que o obstáculo maior da Roda da Fortuna é o quê? É o idealizar, né? Então talvez a idealização dessa relação, o que eles pensam a respeito da relação individualmente, cada um, tem que ser posto na mesa. Tem que haver esse diálogo. Para quê? Para que possa chegar-se num acordo e cada um entender aí exatamente qual é a expectativa do outro e assim possam ajustar essas expectativas, produzindo um relacionamento equilibrado e com muita qualidade. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você achou legal essa nossa abordagem aqui do método Torre de Vênus, comenta aqui embaixo. Se você não gostou, comenta também, porque é importante eu saber como que eu posso melhorar esses vídeos. Se você ainda não segue esse canal, deixa aí o seu like e já segue também, se inscreve aqui no canal, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem na luz e esse foi o nosso desafio do tarô dessa semana.